Antes de dar início à nossa história, já vai comentando aí de qual região você está nos acompanhando. Quero ver aonde nossos romances estão chegando. E agora vamos começar. No sertão da Bahia, no começo dos anos 80, existia um lugar simples chamado Sítio das Boladas. Não era uma grande propriedade, nem tinha aquelas terras que pareciam não ter fim. Era um pedaço de chão cercado por algumas árvores antigas e uma casa de varanda comprida que já tinha visto dias melhores. Quem cuidava daquele lugar era seu Anselmo, um homem respeitado na região, conhecido por trabalhar de sol a sol, sem dever favor a ninguém. O problema é que o tempo passou, a saúde dele enfraqueceu e a seca castigou a terra por anos seguidos. Quando seu Anselmo faleceu, muita gente acreditou que aquele sítio estava condenado. O que ninguém esperava era que a herdeira seria Matilda. Aos 26 anos, ela chegou trazendo apenas 2 malas, um chapéu de palha já gasto e uma determinação que ninguém conseguia enxergar à primeira vista. Matilda era bonita, mas não daquele tipo que passava horas diante do espelho. Sua beleza chamava a atenção porque vinha acompanhada de um olhar firme e de um sorriso que aparecia mesmo nos dias difíceis. Assim que chegou ao povoado, os comentários começaram. Na venda de seu Juvenal, onde os homens costumavam se reunir para conversar depois do trabalho, não faltou quem debochasse. Diziam que uma mulher sozinha não conseguiria cuidar nem da horta, quanto mais de um sítio cheio de problemas. Alguns até apostavam quanto tempo ela demoraria para vender tudo e voltar para a cidade. Matilda escutou parte daqueles comentários já nos primeiros dias. Doeu, mas ela guardou cada palavra em silêncio. Em vez de responder, passou a acordar antes do nascer do sol para conhecer cada canto das terras que herdara. Foi assim que descobriu a situação real do Sítio das Boladas. Cercas quebradas, poço quase seco, plantações perdidas e contas atrasadas. Qualquer pessoa teria desanimado. Mas enquanto observava a paisagem do alto de uma pequena elevação atrás da casa, ela se lembrou das conversas que tinha com o avô quando era menina. Ele costumava dizer que terra não gosta de pena, gosta de cuidado. E Matilda decidiu que cuidaria daquele lugar custasse o que custasse. Numa tarde quente de sábado, enquanto tentava consertar uma porteira sozinha, ouviu o som de um cavalo se aproximando. Quando levantou os olhos, viu um homem observando a cena. Alto, de postura tranquila e um jeito respeitoso que logo chamou sua atenção. Era Fabiano, dono de uma fazenda vizinha. Diferente dos outros, ele não chegou dando conselho nem fazendo piada. Apenas desceu do cavalo, pegou uma das tábuas que havia caído e perguntou: "Quer uma ajuda ou prefere continuar brigando sozinha com essa porteira?" Matilda segurou o riso. Fazia dias que ninguém falava com ela sem julgamento ou deboche. E sem imaginar, aquele encontro simples marcaria o começo de uma história que mudaria a vida dos dois para sempre. Matilda cruzou os braços e fingiu analisar a porteira como se estivesse tudo sob controle. Fabiano percebeu e segurou o sorriso. "Pelo jeito ela tá ganhando de você", comentou apontando para a madeira torta. Matilda respondeu que ainda não tinha conhecido uma porteira capaz de vencê-la. Aquela resposta arrancou uma risada sincera dele. Em poucos minutos, os dois terminaram o concerto. Antes de ir embora, Fabiano deu uma olhada nas terras ao redor e percebeu algo que muita gente não tinha notado. Apesar da seca e do abandono, havia potencial naquele lugar. O solo perto do riacho antigo ainda guardava alguma umidade, e certas áreas poderiam voltar a produzir se fossem bem cuidadas. Mas ele não disse isso de imediato, apenas desejou boa sorte e seguiu o caminho. Nos dias seguintes, Matilda mergulhou no trabalho. Vendeu alguns móveis velhos que estavam encostados na casa, organizou as contas deixadas pelo avô e começou a limpar uma área para plantar feijão e mandioca. O serviço era pesado. Muitas vezes ela terminava o dia com as mãos machucadas e o corpo exausto. Mesmo assim, não reclamava.
O que mais a incomodava não era o cansaço, mas os olhares de quem esperava vê-la fracassar. Certa manhã, ela foi à feira da cidade vender alguns doces que fazia desde menina. Eram receitas aprendidas com a avó, preparadas com o pouco que ainda tinha na despensa. Enquanto arrumava sua pequena banca, ouviu dois homens comentando que aquilo era perda de tempo. Segundo eles, logo ela acabaria vendendo o sítio para algum fazendeiro da região. Matilda fingiu que não ouviu. Pouco depois, porém, algo inesperado aconteceu. Seus doces começaram a chamar atenção. Primeiro uma senhora comprou um pedaço. Depois, outra levou 2. Antes do meio-dia, quase tudo havia sido vendido. Quando estava guardando as coisas para voltar para casa, viu Fabiano se aproximando. Ele carregava um saco de sementes apoiado no ombro. Soube que seus doces fizeram mais sucesso que muita banca por aqui, disse. Matilda respondeu que pelo menos alguém precisava trazer novidade para aquela feira. Os dois conversaram por alguns minutos e descobriram que tinham algo em comum. Gostavam mais de ouvir do que de falar. A conversa foi leve, sem pressa. Quando se despediram, Matilda percebeu que estava sorrindo. E isso não acontecia havia bastante tempo. Enquanto isso, outro homem observava a cena de longe. Chamava-se Arnaldo. Dono de uma das maiores propriedades da região, ele era conhecido por querer controlar tudo ao seu redor. Desde que soube da situação do sítio das Boladas, vinha tentando comprar aquelas terras por um preço muito abaixo do valor real. Para ele, era apenas questão de tempo, até Matilda desistir. O que Arnaldo não suportou foi perceber que ela continuava firme, e menos ainda ver Fabiano demonstrando interesse em ajudá-la. Naquela mesma noite, sentado na varanda de sua casa, Arnaldo tomou uma decisão. Se Matilda não aceitasse vender por vontade própria, ele encontraria outro jeito de fazê-la desistir. Sem saber dos planos dele, Matilda observava as estrelas surgindo sobre o sertão. O vento morno passava entre os galhos das árvores e, pela primeira vez desde que chegara, ela sentiu uma pequena esperança nascer dentro do peito. O caminho ainda seria difícil, mas alguma coisa lhe dizia que os dias mais duros talvez não durassem para sempre. E sem perceber, ao lembrar do sorriso tranquilo de Fabiano, ela voltou a sorrir sozinha. Afinal, você também acredita que algumas pessoas entram na nossa vida exatamente quando mais precisamos delas, mesmo sem saber? Os dias foram passando e Matilda começou a dar uma nova cara ao sítio das Boladas. Ainda havia muito a fazer, mas aos poucos aquele lugar deixava de parecer uma terra abandonada. Ela reformou o galinheiro com a ajuda de um carpinteiro da vila, plantou uma pequena horta perto da casa e aproveitou tudo o que podia sem desperdiçar nada. O dinheiro continuava curto, mas sua disposição parecia não ter fim. Numa manhã de domingo, aconteceu a tradicional feira da região. Era um daqueles eventos que movimentavam o sertão inteiro. Gente chegando de longe, vendedores anunciando mercadorias, crianças correndo pela praça e sanfoneiros espalhando música por todos os cantos. Matilda resolveu ir, não apenas para vender alguns produtos, mas também para conhecer melhor as pessoas da região. Quando chegou, sentiu vários olhares sobre ela. Alguns curiosos, outros desconfiados. Ainda havia quem acreditasse que ela não duraria muito tempo administrando o sítio. Mesmo assim, caminhou de cabeça erguida. Foi perto do meio-dia que encontrou Fabiano novamente. Ele estava conversando com alguns produtores quando a viu passando. Acenou com naturalidade e a convidou para conhecer uma exposição de mudas que acontecia do outro lado da praça. Matilda aceitou. Durante a caminhada, os dois conversaram sobre assuntos simples. Falaram da seca, das plantações, das festas de antigamente e até das trapalhadas que cada um já tinha vivido na infância. Em determinado momento, Matilda contou que certa vez caiu dentro de um tanque tentando provar que conseguia subir numa árvore mais rápido que seus primos.
Fabiano riu tanto que precisou parar de andar. Então essa fama de valente vem de longe, brincou ele. E os tombos também, respondeu ela divertida. Aquela leveza era algo raro para Matilda. Desde que herdara o sítio, sua vida tinha se transformado numa sequência de preocupações. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava apenas aproveitando um momento agradável. Mas nem todo mundo gostava do que via. Arnaldo observava os dois de longe. Quanto mais percebia a aproximação entre Matilda e Fabiano, mais irritado ficava. Não porque tivesse sentimentos por ela, o que o incomodava era outra coisa. Ele não suportava perder o controle das situações. Na semana seguinte, uma surpresa desagradável chegou ao sítio das Boladas. Um homem apareceu cobrando uma dívida antiga deixada por um fornecedor que havia trabalhado com o falecido Anselmo. O valor era alto demais para a realidade de Matilda. Ela passou a tarde inteira conferindo documentos e fazendo contas. Quanto mais analisava a situação, mais preocupada ficava. Naquela noite sentou-se sozinha na varanda. O lampião iluminava apenas uma parte do seu rosto. Pela primeira vez desde sua chegada, sentiu medo. Não medo do trabalho, nem da seca. Medo de não conseguir. Medo de decepcionar a memória do avô. Medo de perder tudo aquilo pelo qual vinha lutando. Foi então que ouviu passos se aproximando. Era Fabiano. Ele havia passado pela estrada e visto a luz acesa tão tarde. Ao perceber o semblante abatido de Matilda, sentou-se no degrau da varanda sem fazer perguntas imediatas. Ficaram alguns minutos em silêncio, daqueles que não exigem explicação. Depois, ela contou sobre a dívida, sobre suas preocupações e até coisas que não pretendia dizer para ninguém. Fabiano ouviu tudo com atenção. Quando ela terminou, ele apenas perguntou: "Você sabe qual é a diferença entre você e a maioria das pessoas daqui?" Matilda franziu a testa. "Qual?" Ele respondeu: "Quando aparece um problema, todo mundo fala do tamanho dele. Você fala de como resolver." Ela ficou quieta. Talvez porque aquelas palavras tivessem chegado exatamente onde precisavam chegar. Antes de ir embora, Fabiano deixou uma pequena caixa sobre a mesa da varanda. Dentro havia sementes de uma variedade resistente ao clima da região. "Meu pai costumava plantar essas quando os tempos ficavam difíceis", explicou. Matilda segurou a caixa como se fosse algo precioso. E naquele instante percebeu que não era apenas pelas sementes. Era porque alguém finalmente acreditava nela sem pedir nada em troca. Enquanto Fabiano se afastava pela estrada escura, ela ficou observando até ele desaparecer na distância. Sem perceber, um sentimento novo começava a ocupar um espaço no seu coração. Um sentimento tranquilo, sem pressa, mas impossível de ignorar. Nas semanas seguintes, Matilda decidiu que não iria perder tempo lamentando a dívida. Se havia um problema, ela encontraria uma solução. Com as sementes que Fabiano lhe deu, começou a preparar uma área próxima ao antigo riacho. O trabalho era pesado. Muitas vezes, ela passava o dia inteiro sob o sol forte, voltando para casa apenas quando a claridade já começava a desaparecer atrás das serras. Algumas mulheres da região, que antes apenas observavam de longe, começaram a admirar sua coragem. Dona Zefinha, uma viúva conhecida por fazer os melhores bolos da feira, passou a visitá-la de vez em quando. Levava um café fresco, uma conversa boa e conselhos que só os mais velhos sabem dar. Aos poucos, Matilda percebeu que não estava tão sozinha quanto imaginava. Enquanto isso, as plantações começavam a responder aos cuidados dela. Pequenos sinais de vida surgiam onde antes havia apenas preocupação. Não era uma transformação milagrosa, mas era suficiente para renovar sua esperança. Certa tarde, Fabiano apareceu no sítio das Boladas, trazendo algumas ferramentas que já não usava mais. Matilda agradeceu, mas avisou que pretendia pagar por tudo. Ele deu uma risada.
Você tem dificuldade de aceitar ajuda, não tem? Ela respondeu que tinha aprendido cedo que ninguém devia nada a ninguém. Fabiano ficou alguns segundos em silêncio antes de dizer: às vezes não é dívida, às vezes é só carinho. Por algum motivo, aquela frase fez Matilda desviar o olhar. Para mudar de assunto, ela perguntou se ele queria experimentar um doce que havia acabado de fazer. Fabiano aceitou. O problema foi que o doce ainda estava quente demais. Assim que colocou um pedaço na boca, queimou a língua e fez uma careta tão engraçada que Matilda começou a rir. Riu de verdade, sem preocupação, sem medo, sem pensar nos problemas. Fabiano acabou rindo também. E naquele fim de tarde simples, sentado na varanda do sítio, ele percebeu que gostava cada vez mais de vê-la feliz. Só que nem tudo estava caminhando em paz. Arnaldo continuava observando cada passo de Matilda. Quando soube que algumas pessoas da região estavam começando a apoiá-la, ficou ainda mais incomodado. Então resolveu agir. Aproveitando sua influência, espalhou comentários dizendo que Matilda estava acumulando dívidas e que logo perderia o sítio. A fofoca correu rápido. Em poucos dias, muita gente já repetia a história como se fosse verdade. Matilda ficou sabendo através de Dona Zefinha. Por alguns instantes, sentiu a raiva subir. Mas em vez de sair discutindo com todo mundo, tomou outra decisão. No sábado seguinte, montou sua banca na feira como sempre fazia. Levou seus doces, seus produtos e principalmente sua dignidade. Trabalhou o dia inteiro de cabeça erguida. Quem esperava vê-la abatida, encontrou uma mulher sorrindo para os clientes e fazendo planos para o futuro. Aquela atitude chamou a atenção de muita gente, inclusive de Fabiano, que observava tudo à distância com admiração. Na volta para casa, os dois acabaram seguindo pela mesma estrada de terra. Conversaram durante boa parte do caminho. O céu estava pintado por tons alaranjados e o vento trazia o som distante de um sanfoneiro ensaiando para uma festa que aconteceria na região na semana seguinte. Foi então que Fabiano perguntou qual era o maior sonho dela. Matilda demorou alguns segundos para responder. Depois, olhou para as terras ao redor e disse: quero que as pessoas olhem para o sítio das boladas e vejam que ninguém deve desistir só porque os outros não acreditam. Fabiano sorriu. E, naquele momento, teve certeza de uma coisa. Matilda estava transformando muito mais do que uma propriedade. Estava transformando a vida de todos que cruzavam seu caminho, inclusive a dele. A semana passou depressa e logo chegou o dia da festa da padroeira, uma das comemorações mais esperadas da região. Era o tipo de evento que reunia famílias inteiras. As mulheres preparavam comidas típicas, os homens organizavam barracas e a praça ganhava bandeirinhas coloridas que balançavam ao vento. Mesmo enfrentando dificuldades, Matilda resolveu participar. Dona Zefinha praticamente a obrigou. Disse que ninguém aguentava viver só de trabalho e preocupação. Depois de muita insistência, Matilda concordou. Na noite da festa, apareceu usando um vestido simples azul claro que guardava havia anos. Não era uma roupa cara, mas realçava sua beleza de um jeito discreto. Quando chegou à praça, várias pessoas demoraram alguns segundos para reconhecê-la. Acostumados a vê-la sempre trabalhando no sítio, muitos nunca tinham reparado o quanto ela era bonita. Entre essas pessoas estava Fabiano. Assim que a viu, ficou parado por um instante. Matilda percebeu o olhar dele e sentiu as bochechas esquentarem. Para sua sorte, a iluminação da praça não permitia que ninguém notasse. A noite seguiu leve. Havia música, risadas e crianças correndo de um lado para outro. Durante algum tempo, Matilda conseguiu esquecer os problemas. Ela conversou com vizinhos, encontrou conhecidos e até participou de uma brincadeira organizada pelos moradores. Em determinado momento, a sanfona começou a tocar um forró mais lento.
Alguns casais foram para a pista improvisada. Matilda observava tudo de longe quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Era Fabiano. Com um sorriso tranquilo, ele estendeu a mão e perguntou se ela aceitaria dançar. Por um segundo, Matilda pensou em recusar, não porque não quisesse, mas porque fazia muito tempo que não se permitia viver algo assim. No entanto, acabou aceitando. Os dois seguiram para o salão montado ao ar livre. Enquanto dançavam, a conversa surgiu naturalmente. Falaram sobre a infância, sonhos e até sobre os erros que cada um já havia cometido na vida. Nenhum dos dois percebeu o tempo passar. O que parecia uma única música acabou se transformando em várias. Pela primeira vez desde que chegou ao sertão, Matilda sentiu algo que quase havia esquecido. A sensação de estar simplesmente feliz. Mas a tranquilidade da noite não durou até o fim. Arnaldo também estava na festa. Ao ver a proximidade entre os dois, seu orgulho ficou ferido. Ele se aproximou de um grupo de homens e fez questão de falar alto o suficiente para que Matilda escutasse. Comentou que certas pessoas estavam sonhando alto demais para quem mal conseguia manter as próprias contas em dia. A praça ficou em silêncio por alguns instantes. Todos entenderam a indireta. Matilda sentiu o golpe. Não porque acreditasse nas palavras dele, mas porque estava cansada de ser julgada. Antes que ela respondesse qualquer coisa, Fabiano deu um passo à frente. Com calma, sem elevar a voz, disse apenas que havia muita diferença entre quem constrói algo com trabalho e quem passa a vida tentando derrubar os outros. O silêncio ficou ainda maior. Arnaldo não respondeu. Apenas virou as costas e foi embora irritado. Aquela atitude fez muita gente enxergar a situação de outra forma. Pela primeira vez, vários moradores começaram a perceber quem realmente estava agindo com dignidade naquela história. Mais tarde, quando a festa já estava terminando, Fabiano acompanhou Matilda até a entrada do sítio das Boladas. Nenhum dos dois parecia ter pressa de se despedir. A conversa continuava fácil, agradável, como se fossem amigos de longa data. Antes de ir embora, Fabiano olhou para ela e disse que tinha orgulho da forma como ela enfrentava as dificuldades. Matilda ficou sem resposta por alguns segundos. Não era comum ouvir alguém dizer algo tão sincero. Quando finalmente conseguiu falar, agradeceu. E naquela noite, deitada em seu quarto simples, ouvindo o som distante da música que ainda ecoava da vila, ela percebeu que seu coração já não acelerava apenas por causa dos problemas do sítio. Havia outro motivo começando a ocupar seus pensamentos. E esse motivo tinha nome, sorriso tranquilo e olhos que pareciam enxergar nela algo que ninguém mais havia enxergado antes. Depois da festa da padroeira, algo mudou entre Matilda e Fabiano. Não era uma mudança que pudesse ser explicada facilmente. Eles continuavam conversando como antes, mas agora existia uma proximidade diferente. Um carinho que crescia devagar, sem promessas apressadas e sem declarações exageradas. Era o tipo de sentimento que se construía nos pequenos gestos. Fabiano aparecia de vez em quando para saber como estavam as plantações. Matilda, por sua vez, sempre separava um café fresco quando percebia o cavalo dele se aproximando pela estrada. Enquanto isso, o sítio das Boladas começava a dar sinais cada vez mais claros de recuperação. As sementes plantadas meses antes estavam se desenvolvendo melhor do que muitos imaginavam. A pequena horta produzia bem. Os doces continuavam vendendo na feira e algumas famílias da região passaram a comprar diretamente dela. Pela primeira vez, as contas começaram a ficar menos assustadoras. Mas quando tudo parecia caminhar para dias melhores, uma nova dificuldade surgiu. Uma praga atingiu parte das plantações da região. Muitos produtores perderam boa parte do que haviam cultivado. O medo voltou a circular pelo sertão. Quando Matilda percebeu os primeiros sinais em suas lavouras, sentiu o coração apertar. Ela sabia o quanto havia lutado para chegar até ali.
Passou dias inteiros tentando encontrar uma solução. Conversou com agricultores mais experientes, buscou orientação e trabalhou sem descanso para evitar prejuízos maiores. Em uma dessas tardes cansativas, acabou se emocionando pela primeira vez desde que herdou o sítio. Não foi diante dos outros. Foi sozinha, sentada perto da cerca dos fundos, observando o horizonte. Ela não chorava apenas pela plantação. Chorava pelo peso de tantas responsabilidades, pelo medo constante de falhar, pelo cansaço que carregava em silêncio. Foi nesse momento que Fabiano chegou. Ele não perguntou por que ela estava chorando, apenas sentou ao seu lado. Depois de alguns minutos, entregou um lenço e ficou olhando para a paisagem. Aquela atitude simples fez Matilda sorrir, mesmo com os olhos marejados. "Você sempre aparece quando as coisas ficam difíceis", comentou ela. Fabiano respondeu: "Talvez porque você sempre aparece quando as dificuldades tentam te vencer." Aquela frase ficou guardada no coração dela. Nos dias seguintes, os dois trabalharam juntos para salvar a plantação. Com esforço e muita dedicação, conseguiram controlar o problema antes que ele causasse estragos maiores. Quando perceberam que boa parte da lavoura estava preservada, Matilda sentiu uma felicidade que não cabia dentro dela. Naquela noite, resolveu preparar um jantar simples para agradecer. Nada sofisticado, apenas comida boa, conversa agradável e a sensação de dever cumprido. Sentados na varanda do sítio das Boladas, os dois passaram horas conversando. A lua iluminava parte do terreiro e o sertão parecia mais tranquilo do que de costume. Em determinado momento, Fabiano contou que já havia pensado em se casar anos antes, mas a relação não deu certo, porque a moça que ele amava queria deixar o interior e viver na capital. Matilda ouviu tudo em silêncio. Depois confessou que também já tinha se decepcionado. Disse que passou muito tempo acreditando que precisava enfrentar tudo sozinha para não depender de ninguém. Fabiano olhou para ela por alguns segundos antes de responder. Ser forte não significa carregar o mundo inteiro sem ajuda. Matilda não respondeu, apenas sorriu. E naquele instante percebeu que talvez estivesse aprendendo algo importante. Enquanto isso, Arnaldo observava o crescimento do sítio com cada vez mais irritação. Seus planos não estavam funcionando. A mulher que deveria ter desistido continuava prosperando. E o pior de tudo, estava conquistando o respeito da região. Então ele decidiu preparar algo mais sério. Algo que poderia colocar em risco não apenas o futuro do sítio das Boladas, mas também a felicidade que começava a nascer entre Matilda e Fabiano. Sem imaginar a tempestade que se aproximava, Matilda foi dormir naquela noite com o coração mais leve do que havia estado em muitos meses. E antes de fechar os olhos, percebeu que já não conseguia imaginar seus dias sem a presença de Fabiano. Os meses seguintes trouxeram uma mudança que muita gente já não acreditava ser possível. O sítio das Boladas estava voltando a viver. As plantações cresceram. Os animais estavam bem cuidados e a pequena propriedade começava a dar lucro. Quem antes passava pela estrada apenas para observar o fracasso anunciado, agora diminuía o passo para admirar o trabalho que havia sido feito. Matilda não se deixou levar pelos elogios. Sabia que ainda existiam desafios pela frente, mas sentia orgulho ao olhar tudo o que havia conquistado. Não apenas por ela, mas também pela memória do avô, que sempre acreditou naquela terra. A aproximação com Fabiano também seguia seu próprio ritmo. Não havia pressa. Os dois continuavam se encontrando com frequência, compartilhando alegrias, preocupações e pequenas vitórias do dia a dia. O sentimento entre eles crescia de forma tão natural que parecia ter surgido junto com as primeiras plantas que voltaram a florescer no sítio. Mas Arnaldo não havia desistido.
Cansado de ver seus planos fracassarem, ele resolveu usar algo que considerava mais perigoso do que qualquer dívida ou dificuldade financeira: a mentira. Aproveitando sua influência na região, começou a espalhar um boato de que Fabiano estaria interessado nas terras de Matilda e que toda a ajuda oferecida até aquele momento fazia parte de um plano para se aproximar dela. A história não fazia sentido, mas no interior, uma conversa maldosa muitas vezes corre mais rápido do que a verdade. Matilda ouviu os comentários durante uma manhã na feira. Na hora, fingiu não se importar. Mas aquelas palavras ficaram ecoando em sua cabeça. Ela conhecia Fabiano. Sabia do caráter dele. Ainda assim, a dúvida entrou sem ser convidada. Quando alguém passa muito tempo enfrentando problemas, às vezes começa a desconfiar até das coisas boas que acontecem. Durante alguns dias, Matilda ficou mais distante. Fabiano percebeu. As conversas ficaram mais curtas. Os encontros menos frequentes. O sorriso dela já não aparecia com a mesma facilidade. Sem entender o motivo, ele respeitou o espaço dela, embora aquilo o entristecesse. Até que, numa tarde, Dona Zefinha resolveu interferir. Depois de ouvir parte dos comentários da vila, procurou Matilda e foi direta como sempre. Disse que pessoas invejosas adoravam destruir aquilo que não conseguiam construir. Disse também que confiança era algo precioso demais para ser entregue aos fofoqueiros. A conversa fez Matilda refletir. Naquela noite, sentada sozinha na varanda, ela lembrou de tudo o que Fabiano havia feito desde o primeiro dia. Lembrou das sementes, das palavras de incentivo e das vezes em que ele apareceu sem esperar nada em troca. Quanto mais pensava, mais percebia que estava sendo injusta. No dia seguinte, tomou uma decisão. Montou em seu cavalo logo cedo e seguiu até a fazenda de Fabiano. Quando chegou, encontrou-o trabalhando perto de um curral. Ele se surpreendeu ao vê-la ali. Matilda respirou fundo e contou tudo o que havia ouvido. Fabiano escutou em silêncio. Depois, balançou a cabeça e soltou uma risada desacreditada. Não porque achasse engraçado, mas porque finalmente entendeu o motivo do afastamento. Então olhou diretamente para ela e disse: se eu quisesse suas terras, teria tentado comprá-las quando todo mundo dizia que você ia desistir. Eu fiquei porque admiro você. É só isso. Matilda sentiu o coração acelerar. A sinceridade dele era impossível de ignorar. Por alguns segundos, os dois ficaram apenas se olhando, sem discursos, sem promessas, sem precisar explicar o que já estava evidente. Foi nesse momento que Fabiano segurou delicadamente a mão dela. Um gesto simples, mas que dizia muito mais do que qualquer declaração. Matilda não afastou a mão. Pelo contrário, sorriu daquele jeito que fazia os olhos brilharem, e naquele instante os dois entenderam que já não estavam construindo apenas uma amizade. Estavam construindo algo muito mais importante, algo que nem a seca, nem as fofocas e nem a inveja dos outros pareciam capazes de destruir. O que eles ainda não sabiam era que Arnaldo, ao perceber que seus boatos haviam falhado, estava prestes a cometer o maior erro de toda a sua vida. Arnaldo estava cada vez mais irritado. Tudo o que havia planejado contra Matilda tinha dado errado. O sítio das Boladas prosperava. Os moradores da região passaram a respeitá-la. E para piorar sua frustração, Fabiano continuava ao lado dela. O orgulho ferido começou a falar mais alto que a razão. Convencido de que precisava acabar de vez com aquela história, ele resolveu agir sem pensar nas consequências. Aproveitando uma viagem de Matilda à cidade vizinha para comprar ferramentas e alguns mantimentos, Arnaldo mandou 2 funcionários retirarem parte da cerca que dividia uma área do sítio das Boladas. A intenção era simples: fazer parecer que os limites das propriedades estavam errados e iniciar uma disputa de terras. Quando Matilda voltou e encontrou a situação, ficou indignada.
Ela conhecia cada pedaço daquela propriedade e sabia que algo estava errado. Muitos moradores aconselharam que ela deixasse aquilo para lá. Afinal, Arnaldo era influente e costumava conseguir o que queria. Mas Matilda não havia enfrentado tantas dificuldades para recuar justamente agora. Em vez de discutir ou criar confusão, começou a procurar documentos antigos deixados pelo avô. Passou dias inteiros revirando gavetas, caixas e armários esquecidos. Foi então que encontrou um conjunto de registros antigos, mapas e escrituras que comprovavam exatamente os limites das terras. Entre os papéis, também havia cartas escritas por seu avô muitos anos antes. Em uma delas, ele dizia que o Sítio das Boladas talvez nunca fosse a maior propriedade da região, mas poderia ser a mais honrada. Ao ler aquelas palavras, Matilda sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era como se ele ainda estivesse ali, incentivando-a a seguir em frente. Com os documentos em mãos, ela levou tudo às autoridades locais. A verdade apareceu rapidamente. Ficou comprovado que Arnaldo havia tentado alterar os limites da propriedade de forma ilegal. A notícia se espalhou pelo sertão mais rápido do que qualquer fofoca. Pela primeira vez, foi ele quem precisou enfrentar o julgamento das pessoas. Muitos moradores ficaram decepcionados. Outros perderam completamente o respeito que tinham por ele. Arnaldo tentou se justificar, mas ninguém acreditou. Sua reputação nunca mais seria a mesma. Enquanto isso, a vida de Matilda seguia melhorando. A colheita daquele ano foi a melhor desde que ela assumiu o sítio. Não era uma fortuna, mas representava algo muito maior. A prova de que seu esforço tinha valido a pena. Na feira, os produtos do Sítio das Boladas passaram a ser procurados por gente de outras localidades. O nome da propriedade começou a ser associado a trabalho, honestidade e qualidade. Certa tarde, depois de mais um dia de serviço, Matilda e Fabiano caminharam até uma pequena elevação de onde era possível enxergar boa parte das terras. O sol começava a se despedir atrás das serras, espalhando tons dourados pela paisagem. Durante alguns minutos ficaram apenas observando o cenário. Então, Fabiano quebrou o silêncio. Disse que admirava muitas coisas nela, mas principalmente sua coragem. Comentou que a maioria das pessoas teria desistido logo nos primeiros obstáculos. Matilda sorriu e respondeu que também não teria conseguido sem algumas pessoas ao seu lado. Fabiano entendeu o que ela queria dizer. Então, pela primeira vez, criou coragem para falar aquilo que guardava havia meses. Disse que entre todas as conquistas que ela havia alcançado, a mais importante para ele tinha sido entrar em sua vida. Matilda sentiu o coração disparar. Não houve discursos longos nem palavras elaboradas, apenas sinceridade. E às vezes isso vale mais do que qualquer declaração. Quando Fabiano segurou sua mão, ela não teve dúvidas. O sentimento que havia nascido devagar, entre conversas, risadas e dias difíceis, agora era impossível de esconder. E naquele fim de tarde, sob o céu do sertão baiano, os dois finalmente se permitiram viver o amor que já fazia parte da história deles havia muito tempo. O que nenhum dos dois imaginava era que a felicidade ainda guardava uma última surpresa antes do grande final. Os meses passaram, trazendo dias que Matilda sonhou viver desde que chegou ao Sítio das Boladas. A propriedade estava produzindo bem. As dívidas tinham sido quitadas e o respeito que conquistou não veio por sorte, mas por cada madrugada de trabalho, por cada dificuldade enfrentada e por cada vez que se recusou a desistir. Aquela mulher que muitos julgavam incapaz agora era admirada por toda a região. As pessoas já não falavam dela com desconfiança, falavam com orgulho. Muitas moças do sertão passaram a vê-la como exemplo de coragem, enquanto os mais velhos reconheciam que ela havia honrado a memória do avô de uma forma que poucos conseguiriam. Fabiano acompanhou toda essa transformação de perto.
Ele viu os dias difíceis, as lágrimas escondidas, as preocupações silenciosas e também as vitórias que chegaram pouco a pouco. O sentimento entre os dois ficou ainda mais forte. Não era um amor baseado em promessas bonitas. Era construído na confiança, no respeito e na admiração que um tinha pelo outro. Certo domingo, a comunidade organizou uma grande celebração pela excelente colheita daquele ano. Havia música, comida, risadas e um clima de alegria que parecia contagiar todo o povoado. Em determinado momento, foi então que Fabiano respirou fundo e tirou do bolso uma pequena caixinha de madeira que ele mesmo havia mandado fazer com um artesão da região. Matilda ficou surpresa. As mãos chegaram a tremer. Com todos observando, Fabiano disse que a admirava desde o primeiro dia em que a viu brigando sozinha com aquela velha porteira. Disse que se apaixonou por sua força, mas também pelo seu coração generoso, pela sua honestidade e pela forma como nunca deixou que as dificuldades mudassem quem ela era. Depois, completou que queria passar o resto da vida ao lado dela, dividindo alegrias, desafios e sonhos. Os olhos de Matilda se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas daquela felicidade que parece não caber dentro do peito. Sem conseguir esconder o sorriso, ela aceitou. A praça inteira explodiu em aplausos. Dona Zefinha chorava mais do que os noivos. Até alguns homens que antes haviam debochado de Matilda baixaram a cabeça, reconhecendo o quanto estavam errados. Alguns meses depois, aconteceu o casamento. Foi lindo, romântico, como os dois desejavam. A cerimônia aconteceu sob a sombra das árvores do próprio sítio das Boladas, cercada por amigos, vizinhos e familiares. Não havia luxo, havia amor, e para eles aquilo era mais do que suficiente. Com o passar dos anos, o sítio continuou prosperando. Tornou-se uma referência na região, não pelo tamanho das terras, mas pela história construída ali. Uma história de coragem, trabalho, amor e perseverança. E sempre que alguém perguntava como conseguiu transformar um lugar que todos consideravam perdido, Matilda respondia com um sorriso: "Eu apenas me recusei a desistir." E assim, naquele pedaço especial do sertão baiano, ela encontrou muito mais do que uma herança. Encontrou seu propósito, sua felicidade e o amor de sua vida. E você, se estivesse no lugar de Matilda, teria coragem de enfrentar uma região inteira para defender seus sonhos? Já aconteceu algo parecido com você, onde todos duvidaram da sua capacidade? Conta aqui nos comentários, eu leio e respondo todos. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Até mais, meus amores!